Bem-vindos a mais um vídeo do Depois de perder para o Flamengo, também no Campeonato Brasileiro, o Internacional agora busca uma remobilização para se manter vivo na Libertadores. É preciso a gente sentir a derrota do Brasileiro, né? Afinal de contas, a equipe que nós levamos para campo, ela teria... Em desvantagem. Depois de perder para o Flamengo, também no Campeonato Brasileiro, o Internacional agora busca uma remobilização para se manter vivo na Libertadores. É preciso a gente sentir a derrota do Brasileiro, né? Afinal de contas, a equipe que nós levamos para campo, né, ela teria condições de ter um resultado melhor, sim, né, pelas peças que a gente levou. E o nosso torcedor ele foi muito confiante no final de jogo ali, né, falando que na quarta-feira que é a decisão. Né? Então, embora do cenário de derrota, né, eu tenho certeza que a gente vai mobilizar tudo que puder, né, para desfazer essa vantagem que o Flamengo tem. O Inter prepara o retorno de Carboneiro. Recuperado de lesão no adutor da coxa, o colombiano é o artilheiro colorado após a parada do Mundial. Além dele, Alan Patrick e outros 8 titulares retornam depois de não começarem o jogo de domingo. Também estamos ao lado do Flamengo, a Mari Capra, então em frente ao local onde o Flamengo vai se hospedar, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. É isso, né, Mari? Para o jogo. O Flamengo já chegou, Mari, ou ainda não? Bom dia. Muito bom dia, Bruno, Mari, Jailson, e bom dia também ao fã de esporte. Exatamente, eu tô aqui no hotel onde o Flamengo está concentrado para o jogo de quarta-feira e o Flamengo já chegou, porque ele veio no sábado para jogar o duelo do Brasileirão, no domingo, né, a vitória por 3-1, e já permaneceu aqui para o jogo da Libertadores. Então, 30 atletas foram relacionados, né, para essa viagem, pensando no jogo do Brasileirão, mas também no jogo da Libertadores. O Flamengo treinou ontem aqui em Porto Alegre, no CT do Grêmio, um treino que foi às 3h30 da tarde, retornou para o hotel cerca de 6h30, 7 horas, e hoje vai ter novo treinamento. Eles devem sair do hotel logo mais às 2h30 e a gente vê muita movimentação de torcedores por aqui. A gente viu no domingo nas arquibancadas, né, o setor visitante praticamente lotado, e aqui no hotel não é diferente. Perto da hora do treino, ou de saída ou de chegada, muitos torcedores por aqui. Agora há pouco o sósia do Jorge Jesus passou por aqui também. O Flamengo que está encarando realmente esse duelo de quarta-feira como uma decisão, muito por isso essa sequência de treinos, né, não teve descanso depois do jogo de domingo, mesmo para os titulares, né, que estiveram em campo. E o Felipe Luiz tem uma dúvida boa para esse time, né? Na verdade, várias dúvidas dessa escalação. A primeira, Emerson, Royal ou Varela. O Royal que se machucou no primeiro tempo, né? Tá fazendo recuperação, mas a tendência é que o Varela comece jogando. E aí a gente tem o retorno do Arrascaeta, que é o cérebro pensante desse time, uma peça fundamental para o Flamengo, está retornando de suspensão e com certeza vai ser titular. E aí a dúvida fica entre Gonzalo Plata ou Luiz Araújo para dar lugar ao Arrascaeta, e a tendência é que Luiz Araújo vá para o banco. E aí, mais na frente, Bruno Henrique ou Pedro. Claro que Bruno Henrique tem sido o favorito, né, do Felipe Luiz, mas o Pedro, como fez 2 gols em 11 minutos nesse jogo de domingo, também se credencia aí para brigar por uma titularidade. Então a gente pode ter essas mudanças no time do Flamengo. O Felipe Luiz ainda está testando algumas coisas, mas a certeza que a gente tem é que o Flamengo realmente vai para cima do Inter. Se o Berton estava falando, né, que o Inter precisa ir para cima, precisa buscar esse resultado da parte do Flamengo, e até pelo DNA do time, né? O Flamengo também vai para cima, não vai jogar apenas no contra-ataque do Inter segurando o resultado, Bruno. E quem também trouxe aí mais informações do Mengão, as novidades, tudo sobre essa preparação foi o pessoal do F360. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram sobre essa preparação do Mengão para enfrentar o time do Internacional mais uma vez. A resenha para falar desse Inter de Flamengo, e a Mari Capra chega também, ela está lá no hotel em que o Flamengo está concentrado, em frente ao hotel. A gente já vai ver a imagem agora para ter certeza. E a Mari Capra vai trazer informações do Flamengo para a gente continuar nossa... Ah, ela está em frente ao hotel. Pronto, agora já tenho certeza. Bom dia, Mari, tudo bem? Bom dia, amigos do F360. Bom dia aos fãs de esporte. Exatamente, eu estou aqui na frente do hotel em que o Flamengo está concentrado aqui em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, né, um dos bairros mais renomados aqui da cidade.
E o Flamengo está aqui desde sábado, porque já veio com 30 jogadores justamente para cumprir esse cronograma de jogar no domingo pelo Brasileirão e também de jogar na quarta-feira pela Libertadores. E falando em Libertadores, o Flamengo está tratando o jogo como realmente uma decisão. Isso porque os jogadores treinaram ontem no CT do Grêmio e hoje eles treinam novamente às 13h30 da tarde, também no CT do Grêmio. Então, nada de folga, Felipe Luiz não baixou a guarda. Realmente os jogadores estão, treinando, se preparando para esse confronto, então nada de descanso. E o Flamengo também está contando muito com o apoio da torcida. A gente pôde ver no Beira-Rio, no domingo, que o setor visitante estava cheio. E aqui no hotel também, na hora de saída para o treino, na hora de chegada dos jogadores, mais à noite, ali por 6h30, 7h, eles também têm comparecido em peso aqui para apoiar, para pedir autógrafo, pedir fotos, enfim. Então a gente vê também por aqui pelo hotel muita movimentação desses torcedores do Flamengo. E quem falou sobre a importância desse jogo foi o goleiro Rossi. Nós vamos ouvi-lo agora. É uma final, vai ser um jogo muito disputado, um jogo muito importante. É óbvio que a gente chega com uma vantagem que conseguimos lá no Maracanã, mas é um jogo à parte. É um jogo totalmente diferente do que já aconteceu. A gente tem uma vantagem, mas não tem que se deixar influenciar por isso, porque a gente sabe que se não tomar um gol, vai classificar, mas mesmo assim a gente não vem para se defender no jogo, a gente vai jogar o jogo de igual a igual, a gente vai para o jogo para vencer, que isso aí nos vai deixar mais perto da classificação ainda. Tá aí a fala do Rossi, e se restava alguma dúvida de que o Flamengo ia vir para Porto Alegre para jogar para cima, ela já não existe. Apesar do Inter precisar do resultado e muito provavelmente vai jogar mais ofensivo para ir para cima do Flamengo, a ideia do Flamengo é não jogar atrás, não jogar só pensando na defesa, mas sim também propor o jogo. Volto com vocês. Interessante, né? O que trouxe a Mari acompanhando a fala do Rossi, né? Ele diz ali, o Rossi, que se não sofrer gol, classifica, óbvio, né? Joga pelo empate. Ao mesmo tempo, não podemos ficar só nos defendendo. E aí, professor? Até porque ele é o goleiro, né? Está legislando em causa própria. Está lembrando que se ele passar em branco, o Flamengo passa. Bom, o Flamengo não sabe jogar só na defesa. Será uma grande surpresa ver o Flamengo jogando na defesa. Nem a torcida do Flamengo quer ver isso. Totalmente fora da curva do que é o jogo do Flamengo. E por falar em fora da curva, o Lúcio lembrou a possibilidade do Inter aumentando ao fazer um jogo perfeito, que é algo que o Inter não tem feito. O Inter não tem feito jogos próximos da perfeição, sequer perto disso. Então, é contar com uma grande virada no jogo do Inter. O Flamengo hoje não precisa de uma grande virada no seu jogo, não só por causa do resultado, mas pelas características desse confronto. O Inter precisa de algo a mais, e nesse tipo de confronto equilibrado, às vezes nem o seu algo a mais conta. Você tem que contar também com algo a menos por parte do adversário. Isso é difícil, até porque o Flamengo tem um algo a mais em relação ao primeiro jogo do confronto, né, Mari? A Arrascaeta, não é isso? Faz o seguinte, pode pular esse anúncio aqui, assim como você pulou o mesmo anúncio quando eu te ofereci uma loja profissional completa por um valor totalmente... Exatamente, o Arrascaeta tá de volta e eu tava falando que ele dá uma dor de cabeça boa pro Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz tem muitas boas opções, tanto no time titular quanto no banco. E agora, com essa volta do Arrascaeta, ele vai precisar entender se ele vai tirar ou o Gonzalo Plata ou o Luiz Araújo. Um dos dois deve dar lugar ao Arrascaeta e a tendência é que seja o Luiz Araújo, justamente porque o Gonzalo Plata tem mais essa questão de visão de jogo, né? Então ele deve ir com Arrascaeta e o Gonzalo Plata. Então Luiz Araújo deve ser a tendência de ir para o banco. Esse algo a menos do Flamengo, eu concordo que é difícil, mas não é impossível. O Flamengo acaba de... O que o senhor vai falar para secar o rubro-negro? Eu vou só lembrar, vou informar que o Flamengo acaba de perder uma vaga na Copa do Brasil por conta de uma saída de bola, num jogo. Como assim? Não em entendi. casa. O Atlético Mineiro. Ele perdeu uma bola sim, na saída e perdeu a vaga. É verdade. Então não é um time perfeito. Gol do Coelho. Tem também suas imperfeições. E a Mari trouxe a informação, né, dessa dúvida do Felipe Luiz. Eu não tiraria nem Plata nem Luiz Araújo. Iria com os dois, com a Arrasca. Eu sacaria, na comparação com o primeiro jogo, o Bruno Henrique. Eu entendo que o Bruno Henrique fez o gol, tem estrela para esses momentos, mas pensando no Sem Bruno Henrique e sem Pedro?
Porque pensando no Inter, tomando a iniciativa do jogo, isso tende a acontecer até para trazer o ambiente do Beira-Rio, o Flamengo pode ter a chance de matar o jogo no contra-ataque e na velocidade. Então, ter o Plata, que já jogou ali como referência, flutuando, praticamente sem posição... E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que quem deve ser o titular aí do time do Flamengo no ataque? Pedro ou Bruno Henrique? Quem vocês acham que deve jogar? Né? Analisando o jogo do Rio de Janeiro, na Libertadores, né, que o Bruno Henrique fez o gol, e analisando esse jogo no Beira-Rio, a qual o Pedro fez 2 gols contra o time do Internacional. Quem deve ser o titular do time do Flamengo no ataque? Pedro ou Bruno Henrique? Quem vocês gostariam de ver? Deixa aqui nos comentários, hein? Pode ser a grande sacada do Filipe Luís para, no primeiro tempo, conseguir ali abrir uma vantagem que já baixa o ímpeto do Inter. E é um repertório ofensivo de muita intensidade e velocidade. Apesar da idade, o Bruno Henrique continua sendo bem mais veloz que o Plata para puxar contra-ataque. Mas se for esse o caso, ele joga. Para mim, joga o Bruno Henrique, independente da situação. Mas é que, para mim, o Plata dá mais capacidade de tirar o melhor do Arrascaeta, porque o Plata, quando se movimenta, ele abre espaço para o Arrascaeta preencher a área. O Arrascaeta está numa versão goleadora. Para mim, o Flamengo se encaixa muito bem com ele em determinados cenários. Não precisa... faz mais gol que o Plata, hein? Seria uma volta ao Arrasca na função. Eu não tenho dúvida que jogará o Bruno Henrique. Não tenho dúvida. Foi poupado no domingo para jogar hoje. Para mim, na cabeça do Filipe Luís, ele é a referência principal hoje em grandes jogos, porque ajuda sem a bola muito. E eu acho que, assim, pode até acontecer do Flamengo encaixar o contra-ataque, mas ele nunca vai jogar assim. Aliás, o Filipe Luís já falou várias vezes sobre isso. Pode jogar bem ou jogar mal, nunca vai jogar com a intenção de baixar as linhas. Nunca. Ele já falou isso várias vezes. Mas, Eugênio, o segundo gol do Flamengo sai de um contra-ataque de manual no Beira-Rio. Sim, uma circunstância do jogo. Mas isso não significa jogar só por contra-ataque, mas ter um mecanismo pronto para contra-atacar, porque vai ter espaço para isso. Mas tem com o Bruno. Ô, Eugênio. Diga, Berton. O Filipe Luís fala sobre isso, o Filipe Luís fala sobre isso na última entrevista coletiva aqui no Beira-Rio, quando perguntado sobre a maneira do Flamengo de jogar, ele diz, olha, a maneira do Flamengo não muda. Tá no DNA. Né? A gente joga para cima, pressionando o adversário, assim como o Inter, que também gosta de jogar pressionando, mas joga pressionando o adversário e finalizar o máximo que a gente conseguir no gol adversário. Ele falou sobre isso aqui no Beira-Rio no domingo após a vitória por 3-1. É um dilema maravilhoso, não é, senhores? Todo técnico ter esse leque de opções. A gente discutia aqui, até para fazer um paralelo antes de entrar no ar, o que o Inter vai fazer ofensivamente, né? Porque aqui o problema é a falta de gols, não é o excesso de gols, né? Aí tem o Ricardo Matias, tem o Borré e tem o Valência. Quem vai jogar? Ou quais os 3, não vai ser isso aí, que poderão começar o jogo. Enquanto o Flamengo, daqui a pouco, com o Filipe Luís, está discutindo as melhores opções, aqui o Inter está num dilema danado de quem vai poder ajudar com gols, porque está em seca de gols aqui o Internacional. O Lúcio, Berton, Mari, amigos e amigas que nos acompanham, vocês sabem que eu fico mal quando eu ouço que o meia criativo, o camisa 10 está desaparecendo, está acabando isso no futebol. Então eu fico maravilhado e feliz de saber que amanhã teremos Alan Patrick de um lado e a Arrascaeta do outro. Aproveita que não é todo jogo, não. Que coisa maravilhosa. Olha a tela aí, Eugênio. Duelo em alto nível, números de Alan Patrick e Arrascaeta nesta temporada. O Alan Patrick, 31 jogos, 14 gols, desses 14, 5 na Libertadores e 11 assistências, 2 na Liberta. O Arrascaeta, em 39 jogos, os mesmos 14 gols. E as mesmas assistências. E as mesmas 11 assistências, só que o Arrascaeta com muito mais participação no Brasileiro do que na Libertadores, né? Dos 14 gols do Arrasca, só 1 na Libertadores. E das 11 assistências, nenhuma na Libertadores. Mas são 2 jogadores que eu confesso, estilo de jogador clássico, que eu adoro ver jogar. Eu tenho uma música. Que eu torço para não acabar, viu, senhor Eugênio? Eu tenho uma música para você. Diga. Lulu Santos. Talvez você seja o último romântico. A música é maravilhosa. Dos litorais, mas não é verdade. Tem muita gente que adora esse jogador. Eu também adoro, Abel. Também adoro. Aqui ainda dá para jogar. Você vê no Mundial, o próprio Filipe Luís, né? Ele falou, pensei em jogar sem o Arrascaeta. Porque são jogadores que entregam menos no momento sem a bola. Mas, indiscutivelmente, são jogadores de talento enorme, com
leitura de espaços, atacar o espaço, enfiar passes para os adversários, né, dar aquela pifada. O Arrascaeta e também o Alan Patrick, os dois têm sido decisivos, também marcando gols vindo de trás. E são, sim, protagonistas desse jogo. São, vamos colocar assim, os cérebros de suas equipes. Agora equipes você falou. que cada vez mais são teleguiadas no futebol moderno. São equipes trabalhadas para o coletivo. Mas quando sai alguma coisa diferente, nesses dois times, normalmente sai de um ou de outro. E é, sim, um duelo muito interessante para a gente ver, o último romântico. Só falta reunir a Zona Norte e a Zona Sul. E são os municiadores, né? São eles que... Eu sou um romântico da bola. Não é só romantismo, não. São os caras que municiam. Alguém tem que municiar, senão ficava fácil. Você perde o jogo, enfiava. Quanto jogo a gente vê que enfia um monte de atacante lá na frente e não acontece nada? Por quê? Porque a bola não chega. Corre. Tem que jogar, não é só correr. Eu defendi os caras. Eles podem correr um pouco também. Eles podem correr um pouco. O mais difícil eles têm. O que eles sabem fazer... Não... Rapidinho aqui, pessoal. Comenta aqui embaixo o seu palpite, o seu placar para essa partida. É muito interessante a gente saber também aqui o quanto vocês estão confiantes, né, a confiança da torcida. Comenta aqui embaixo o seu palpite, o seu placar para essa partida, tá bom? E agora, sem mais enrolações, vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Não se ensina. Mas o Inter depende muito mais do Alan Patrick. Eles têm números parecidos, mas há no Internacional essa, como o Lúcio falou, uma escassez de jogadores decisivos, embora no papel não deveria ser assim, né? Porque tem Ené Valência, Borré, jogadores com experiência de seleção, mas que estão em uma fase. E o Alan Patrick, muito regular, um jogador que participa muito, né, o tempo inteiro no momento criativo, eventualmente até voltando um pouco para buscar a bola, mas para mim tem uma dificuldade do Alan Patrick nesses jogos, é que a defesa do Flamengo, o Flamengo no momento defensivo se comporta muito bem. Então volta, recompõe em bloco, o encaixe do Saúl já no jogo do Brasileiro já pode mostrar um desenho também de um Flamengo que é coeso defensivamente e ao mesmo tempo consegue ficar com a bola e cansar o adversário. Então, para o Alan Patrick jogar, é preciso, como o Lúcio falou, que haja uma participação coletiva muito maior. Porque se depender só do Alan Patrick, para o Flamengo vai ser mais fácil anulá-lo, porque tem o meio-campo coeso e o meio-campo que joga com a bola. Então, vou devolver, por falar em tocar a bola, vou devolver a bola para Mari, para o Berton, para o Lúcio. Fiquem à vontade. Se quiserem complementar com alguma informação, e fiquem à vontade também para dizer se vocês estão no grupo dos últimos românticos, como eu. Ou se vocês são que nem o Eugênio, que só querem correria. Diga, Mari. Primeiro a Mari. Não. Vamos lá. Eu tô no grupo dos últimos românticos com vocês, assim, eu sou fãzaça do 10 de verdade, né, do 10 de antigamente que a gente tem no Alan Patrick e no Arrascaeta. E vocês estavam falando a questão de anular o Alan Patrick, e foi exatamente isso que aconteceu no primeiro jogo, né? Pouco foi visto do Alan Patrick, justamente porque o Flamengo estudou o Inter e entendeu que a cabeça pensante do Inter, o cara que comanda o meio-campo, era o Alan Patrick. E sobre o Arrascaeta, eu acho que ele tem sim um papel de... Não que o time dependa dele, assim como o time do Inter dependa do Alan Patrick, mas o Arrascaeta volta agora e ele já é titular absoluto. Independente do Flamengo ter jogado muito bem no primeiro tempo, do jogo de ida, né? A pergunta é realmente quem sai para a entrada do Arrascaeta. Então, eu vejo ele como uma peça fundamental no time do Flamengo. Acho que hoje, nesse contexto, né, de futebol brasileiro, de Libertadores, não tem como o Flamengo jogar sem o Arrascaeta, com o Arrascaeta estando disponível assim. Obrigado, Mari. Um bom dia, bom trabalho para você. Enquanto você finalizava a sua fala, o sósia do Jorge Jesus apareceu atrás de você. Uma faixa. Jogaremos juntos. Já mandou o recado dele. Obrigado, viu, Mari? Um beijo, bom dia. Beijo, gente. Bom dia. Berton e Lúcio, complementem aí, por gentileza. Bom, já que a gente vai falar de romantismo, e eu estou entre os últimos românticos, eu quero saber quando é que foi que a gente parou de chamar o De Arrascaeta de Arrascaeta. É muito mais bonito De Arrascaeta. Quando ele chegou no Brasil. Mas não, no Cruzeiro era De Arrascaeta. Era? Era muito mais bonito. De Arrascaeta, o nome... Agora é Arrasca. Mais sonoro, mas aí tipo Arrasca, quer dizer, parou. A gente, eu sou romântico, não adianta. Mas assim, eu acho que são dois jogadores de rara qualidade e acho, Lúcio, eu quero colocar o debate para ti.
É jogo para Alan Patrick, porque eu sou fãzaço do Alan Patrick, acho que ele joga demais, o Inter depende muito dele, mas acho que ele anda sumido nos últimos jogos. E esse é jogo decisivo para ele aparecer. E essa bronquinha, ela tá no ar com o torcedor do Internacional, que tem entendido a mesma coisa que você e tem cobrado o Arrascaeta justamente por ser decisivo, ser impactante, ser um homem diferente em grandes jogos. E amanhã é um grande jogo, é um jogo diferente e que ele precisa aparecer. O pessoal brinca, fazer gol no estadual, né? Gol lá no gauchão. Ele faz. Ele precisa fazer gol amanhã, ele precisa dar passe para gol amanhã. Então esse é um grande desafio que não há dúvida. O Alan Patrick é o equivalente ao Arrascaeta para o Internacional, é o maestro, é o homem que pensa o jogo, que pode e deve ser decisivo. Está faltando realmente um pouquinho disso dele nesses grandes jogos. E amanhã ele terá uma grande oportunidade. O Abel há de lembrar, eu não me lembro a bancada toda, quando o Inter foi enfrentar o Bahia, era Alan Patrick versus Everton Ribeiro. Verdade. Era o duelo dos camisas 10 e eu trouxe aqui o fantasista, não é, Abel? É o jogo dos camisas 10, dos fantasistas, né? Uma expressão muito utilizada no restante do continente. E vai ser isso amanhã. Os fantasistas estarão em campo. Pois bem. Então é isso, galera. O nosso vídeo termina por aqui. Comenta aí seu palpite do jogo da Libertadores, que está sendo muito polêmico. E até o próximo vídeo. Valeu.